Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Agora vamos para o Tribunal Regional Eleitoral, porque nesta última sexta-feira foi feita a recontagem de votos, porque foi cassado o mandato do deputado federal Neri Geller. E aí, 3 estavam aí à espera deste resultado para saber, afinal de contas, quem vai assumir a cadeira de Geller. Vamos então com o repórter José Porto contando para a gente como foi a recontagem. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso fez a recontagem dos votos para deputado federal nas eleições de 2018. A decisão atende o comunicado da Corte Superior Eleitoral, que determinou o imediato cumprimento da decisão que cassou e tornou inelegível por 8 anos o deputado federal do PP, Neri Geller, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A retotalização dos votos feita pelo TRE indicou um nome que pode assumir a cadeira deixada por Neri, Vander Masson, atual prefeito de Tangará da Serra, que recebeu mais de 27 mil votos. Ele ficaria à frente do município até dezembro do ano que vem. Só que o ex-secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon, do Cidadania, está na expectativa para assumir a vaga, já que Masson está à frente de uma prefeitura. Além disso, ele migrou do PSDB para o União Brasil. Marrafon é o segundo mais votado na mesma coligação. Hoje eu sou o único que reúne efetivamente as condições legais, porque eu não mudei de partido. Então, pela fidelidade partidária, na lógica, a gente deve assumir. O ato de recontagem será homologado pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso no próximo dia 30 de agosto. Depois disso, o nome do indicado segue para a Câmara dos Deputados, para que o novo parlamentar tome posse como deputado federal de forma oficial. A corregedora levará esse relatório, essa retotalização, como ela já informou, vai levar no dia 30, que é a nossa sessão plenária. O plenário homologa, vem para o presidente encaminha esses nomes ao presidente da Câmara Federal, e onde ele faz as comunicações para a posse ou renúncia. Neri Geller teve o mandato cassado depois de ser acusado de extrapolar os gastos de campanha, o que configura abuso de poder econômico. O progressista atualmente é candidato ao Senado nas eleições deste ano. A juíza Clara da Mota Pimenta Alves decidiu que Geller pode fazer atos de campanha ao Senado até que o registro da candidatura dele seja apreciado pelo colegiado do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Ele foi julgado no final do ano passado, já com certo atraso. Só que o TSE é que veio julgar nessa véspera de eleição. Nós, apesar de ter um determinado tempo, julgamos ainda com uma certa brevidade. Agora, eu garanto para vocês o seguinte, o tribunal tem as metas do CNJ. Além dessas metas do CNJ, o próprio tribunal instituiu metas próprias aqui. Então, essas metas que tem que culminar com todos os julgamentos de todas as impugnações no prazo mais breve possível. Nós temos metas que é para 31 de dezembro. A servidora Gisela Simona, do União Brasil, aguardava assumir a cadeira deixada por Neri Geller, mas a coligação em que ela estava perdeu vaga sem os votos do progressista. Mesmo assim, o advogado dela acompanhou o trabalho de totalização dos votos feito no TRE. Olha, vou lembrar aqui, começar pelo um desfecho que a repórter Sêmia, aliás, eu disse que a reportagem era José Porto, não, você viu aí, da Sêmia Mauad, tá? Bom, aí finalizou falando de Gisela porque ela havia feito uma celebração, já comunicado, se antecipou que ela iria assumir a vaga de Neri Geller, mas foi preciso fazer a recontagem de votos e de forma surpreendente apareceu um nome que na realidade não estava ventilando na cabeça dos eleitores, Daniel, porque foram vários partidos realmente. Sim. Então foi necessário fazer a recontagem de votos. Explicar para a gente, para que quem está nos assistindo possa entender, porque é uma situação bem burocrática da contagem de votos. Você vê que houve inclusive uma surpresa, né? Porque o nome do atual prefeito de Tangará, Vander Masson, nem aparecia entre os prováveis políticos que iriam assumir a vaga do Neri Geller. Né? O sistema eleitoral mudou, até 2018 havia essa possibilidade de coligação entre partidos, né? Toda essa
esse somatório de votos entre partidos e para a formação aí da equipe de suplentes, né? E ali foi preciso que o TRE refizesse os cálculos de forma bem detalhada, né? Para que se chegasse ao nome do Vander Masson, atual prefeito de Tangará da Serra, que seria o beneficiado com a vaga. Mas, politicamente, Vander Masson, achou importante permanecer no cargo. Ele que é prefeito de uma importante cidade de Mato Grosso, uma das mais prósperas cidades do estado, e deu então a vaga para o ex-secretário de administração do governador Pedro Táxi, o Marco Marrafon, né, que vai fazer esse mandato tampão aí, né, desses 3 meses que faltam para o resto do encerramento do ano, mas o próprio Marco Marrafon também é candidato a deputado federal, então é importante para ele essa visibilidade, voltar a visibilidade política no estado. Ele que é um importante jurista também, ele professor universitário, tem uma carreira jurídica muito robusta, né, inclusive com um reconhecimento nacional, mas que politicamente estava um pouco afastado aí, né, do cenário político, também presidente aqui do Cidadania aqui em Mato Grosso. Agora o Marco Marrafon vai ser importante para ele essa visibilidade de 3 meses, até para construção, reforço da chapa dele para deputado federal, que ele está tentando uma vaga. Com a falta de celeridade da justiça, professor Haroldo, né, permitida pela própria legislação, digo que foi um grande presente para Marrafon nesse momento das eleições 2022, receber a vaga. Vou reforçar aqui que foi nesse domingo que o prefeito de Tangará renunciou à vaga, viu? Assim que ficou sabendo na sexta-feira que ele poderia assumir e aí ele renunciou. Não motivo algum do prefeito de Tangará da Serra abandonar a sua ocupação, né, como prefeito, considerando a importância, né, ali dele nesse momento de eleição, né? No caso do Marrafon, ele particularmente tem boas ideias, eu o acompanho já há algum tempo, é um professor respeitado, né? Tem realmente bons projetos na cabeça que poderiam ser executados, mas não vai ter tempo suficiente para isso, a não ser que ele seja eleito deputado federal, considerando que ele é candidato a deputado federal. Ele está assumindo agora essa vaga, uma expectativa muito grande que foi criada inclusive pela Gisela Simona, né? Ela, inclusive, deu entrevistas falando sobre essa possibilidade de assumir, que também acho que poderia, sim, fazer um bom trabalho na Câmara Federal. Eu acho que tem algumas pessoas bem intencionadas que estão tentando já, de longa data, né, ocupar uma vaga importante uma cadeira no Congresso Nacional, que, infelizmente, sabe-se lá por questões econômicas ou políticas, né, por pressões muito grandes, por vantagens, né, de outros candidatos que já estão aí na política há muito tempo, né, com pouca visibilidade muitas vezes, que acabam não conseguindo obter êxito na sua candidatura. Mas eu tenho certeza, né, que uma hora esses candidatos que são entusiastas por natureza, né, são pessoas que têm uma ideologia clara, um posicionamento claro ideológico, falo especificamente da Gisela Simona e do Marrafon, né, uma hora eles conseguirão chegar lá e quando chegarem vão colocar em prática aquilo que sempre sonharam no Congresso Nacional. Cabe aqui, Luciana, essa observação em relação a Gisela, ela que chegou, como você disse, a comemorar, se emocionou quando a imprensa foi anunciar para ela que o Nery Geller teria o mandato cassado, e ela já estava preparando a posse realmente, inclusive, para agora, para essa semana, e não contava com essa recontagem de votos aí do TRE, que acabou por não legitimar o nome dela como uma nova deputada federal do estado. Ok, obrigada, viu, Daniel, pelas informações e professor também. Bom, de qualquer forma, gente, já é um ponto final, né? Porque não teria, nesse caso, como protelar, né, Daniel? Pelo menos o protocolo foi cumprido de uma forma bem rápida para realmente sanar aí esse desfecho, né? O nome do Marrafon está oficializado, vai ter essa mensagem para a Câmara dos Deputados e ele deve tomar posse já essa semana, né? Então, o Nery Geller realmente perdeu o mandato de deputado federal, mas continua como candidato ao Senado em Mato Grosso, pelo menos por enquanto. Foi cassado, mas está sob júdice essa história toda de cassação. Ele tem direito, né, de defesa, recursos, essa coisa toda, que pode haver sim uma reviravolta nesse caso de cassação do Nery nas próximas semanas.
Obrigada, professor. Bom, gente, agora vamos para um assunto aqui muito delicado, muito sensível, porque teve luto na Polícia Judiciária Civil em relação ao delegado que infelizmente morreu. Desculpa, gente, Polícia Federal. Isso, Polícia Federal. Nós temos aí informações, então, do tiro disparado pela própria Polícia Federal que ricocheteou e atingiu o delegado. A Superintendência da Polícia Federal em Cuiabá confirmou ainda nesse final de semana que o delegado Roberto Moreira, de 35 anos, morreu após um tiro disparado pela própria PF ter ricocheteado e o atingido em seguida. Segundo as informações, a equipe que investiga crimes ambientais, liderada por Moreira, estava em ação próximo às terras indígenas de Aripuanã, quando foram abordar um caminhoneiro. O motorista não obedeceu às ordens da equipe e fugiu, jogando o caminhão para cima dos policiais. Para se defender, a equipe atirou contra o veículo. Um dos tiros ricocheteou, voltou e acabou atingindo o delegado, que estava atuando em Mato Grosso há 1 ano e meio. Desde março deste ano, estava atuando na Operação Onipresente, que tinha como objetivo acabar com o desmatamento em terras indígenas. E foi nessa operação que a PF prendeu os servidores da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e de um cacique que recebia dinheiro dos madeireiros e garimpeiros para liberar atividade ilegal. Que situação, gente, olha só. E aqui eu tenho informações também ainda da PF dizendo que sobre o falecimento em serviço do delegado, então, Roberto Moreira da Silva Filho. Lamentável. E nós temos já informações, aí temos imagens, né, do velório do delegado, professor Daniel. Aí é claro que vai haver uma investigação por trás de tudo isso também, que eu acho que é necessária, né? Mas tudo indica que tenha sido realmente uma fatalidade, uma vez que a bala deve ter encontrado aí uma superfície mais rígida e acabou se ricocheteando, né? Voltou, né? Voltou. Isso é possível. Não foi, né, nem né? fogo amigo. Muito difícil, muito difícil, mas é possível, né? Uma região de alto conflito ali, há alguns meses atrás, inclusive, a própria equipe abordando um caminhoneiro, um empresário que estava dirigindo um caminhão, né, lotado de madeira, já certamente de forma clandestina, de forma ilícita, né, crime ambiental. Foi abordado, essa equipe aborda, isso no outro caso, né? E nesse caso o empresário para o caminhão e de dentro das madeiras, lá das toras de madeira, sai um capanga dele lá, armado, e atira contra a polícia, né? Você vê que a região é uma região pesadíssima, né? Muito pesada, né? E ele estava à frente dessa equipe aí, lá nessa operação, né? Uma grande região com uma grande riqueza em madeira de lei, né? É um tipo de madeira que é cobiçado no mundo todo, e realmente há grandes máfias por ali que exploram de forma ilegal, né, essa riqueza, toda a diversidade que tem a região da Amazônia ali, em Colniza, em Juína, em Aripuanã, onde estava a equipe liderada pelo delegado. Como diz o professor, realmente uma fatalidade. É muito difícil, né? A gente ouve dizer sobre ações da Polícia Federal que haja confronto ostensivo, né? Ou haja baixas em relação a policiais federais nessas ações, justamente porque as ações, as atividades da Polícia Federal são mais de inteligência, né? Cumprimento de mandado, e são raros casos onde há grandes confrontos de tiroteio, né? Em relação a policiais federais. Então, dessa forma, quando surgiu a informação, né, parecia de que o próprio caminhoneiro havia disparado, não foi ele, mas foi uma fatalidade realmente. Isso pode acontecer, é raríssimo de acontecer, mas infelizmente nesse caso uma importante baixa para a Polícia Federal de Mato Grosso e do país. Olha, vou dizer aqui que a situação das madeireiras, da extração, né, das madeiras, realmente elas são tão violentas em todos os sentidos. Alguns anos atrás nós mostramos aqui, inclusive, a região de Feliz Natal também, muitos conflitos, muitas mortes. Houve na época até incêndios por conta dos barracos, né, Daniel, das instalações precárias daqueles que fazem a extração irregular em alguns momentos, professor, porque também tem cooperativas que têm licença para fazer a extração. Mas é claro que muitos se aproveitam das fragilidades, da dificuldade da fiscalização em coibir, no caso, a extração dessas madeiras. Precisamos de ações
mais efetivas, Daniel, em Exatamente. relação à O trabalho extração da madeira. é gigante, em todos os sentidos. Mas a né? extensão de Mato Grosso É torna enorme. o trabalho ainda um grande desafio, Enorme, professor. É um grande desafio. E também o dinheiro envolvido. Sim. Aqui no estado do Mato Grosso, se você pegar o estado, cabe Portugal, cabe Espanha, cabe Finlândia, cabe... Pois um estado continental. Se a Polícia Federal Chega a estava ser lá, impressionante, né? se ela estava lá, certamente eram reservas ambientais de proteção federal, né? Como áreas de indígenas. O que pode acontecer é que realmente tem se avançado muito sobre essas áreas que não se pode fazer extração ilegal e acaba acontecendo. Mas realmente o estado de Mato Grosso é muito grande, muito vasto, tem uma parte da vegetação amazônica expressiva, né? Principalmente nessa área aí, e é preciso uma união entre as forças de segurança, né? Também do estado e também do exército, né? Seria importante, inclusive nas áreas de fronteira. O problema não está ali, especificamente no caminhoneiro, né? No caminhão com as toras, no empresário que está dirigindo ali aquele caminhão. O problema é muito maior do que aquele que aparece ali. Ali é só a pontinha do iceberg. O mercado é uma engrenagem. Mas são o mercado todos, internacional, né, professor? São todos envolvidos. Porque quem está fazendo a carga ou o transporte sabe que é um crime. Claro que sabe. Mas Tá ali, envolvido sabe, também. ali é mula, é coisa pequenininha. O mercado internacional, né, de madeira, de diamantes, de mineradora, é gigante. O que se tem de clandestinidade. Quanto é que o estado de Mato Grosso recolhe de imposto, por exemplo, na extração de ouro, de diamante? Você sabe? Você sabe, Daniel? Você sabe, Luciano? Grande som de Eu não sonegação, sei. inclusive. O que tem de sonegação, rapaz, não é brincadeira, né? É biocontrabando. Você está entendendo? Sabe? O cara pega aqui, esses índios, muitos infelizmente, que são cooptados pelo crime, facções criminosas, aquela coisa toda, né? Porque o cara, você vê, 2 agentes da FUNAI foram presos, né? O cacique tinha mais de R$1 milhão em Hilux na casa dele, pra você ter uma ideia. O cacique que foi preso, entendeu? Para poder autorizar os caras retirarem madeira ali da região da área indígena que é proibido, né? Então você vê que a coisa é muito maior, né? E perigosa. Bom, e também vamos falar um pouquinho sobre o caso estarrecedor que citamos aqui na sexta-feira, da médica que foi esfaqueada lá no postinho de saúde em Primavera do Leste. Pelo menos nesse quesito aqui a gente tem uma boa notícia, porque a médica conseguiu dar os primeiros passos na UTI. Ainda inspira cuidados o quadro clínico dela, afinal de contas, a médica Daniel está grávida, gestante de 4 para 5 meses, mas pelo menos, professor, infelizmente, boa notícia, né? houve, né, a perda de uma vida importante. Nós temos aí imagens também da servidora que morreu diante do esfaqueamento, foi assassinada. Ao lado dela, a médica Jaqueline, que começou a ter uma melhora, mas ainda o quadro inspira muitos cuidados. Ela não passou bem nesta última noite, teve muitos vômitos, foi uma noite difícil, mas dentro do esperado, dentro do desfecho que poderia ter, graças a Deus, graças à equipe médica, ela está se recuperando lentamente, mas está se recuperando. E o rapaz que assassinou essa moça, ele está preso ou ele já está solto? Eu tenho que fazer essa pergunta porque normalmente, né, passados 24 horas, 48 horas, aparece alguém lá com um atestado de surto. Ah, porque teve um surto, porque é esquizofrênico, é isso e aquilo. Eu quero saber, ele está preso, não está preso? O que o laudo psiquiatra disse, né? Ele realmente é esquizofrênico ou não? Por coincidência ou não, no final de semana agora, no sábado, eu apresentei o Caderno deles, um caso clássico de esquizofrenia. Um cara que ficou desde as 4 horas da manhã na frente da Caixa Econômica Federal, dizendo que estava esperando o Bolsonaro, né? Sabe, para recuperar o emprego dele na Caixa Econômica Federal. Enfim, isso sim é esquizofrenia. Você tem uma realidade paralela construída para justificar algumas coisas, né? Eu quero entender essa situação lá, né, que aconteceu, porque realmente, e saber se ele está preso, se ele não está preso, se ele é esquizofrênico, permanece preso, né? O que tudo indica. Vou aqui atualizar porque em alguns momentos, Daniel, a situação muda tão rapidamente que a gente ainda não tem a confirmação, né? Olha só, porque ele foi preso, ele prestou depoimento na sexta-feira, então ele estava preso. Agora a gente precisa atualizar se realmente ele ainda pode ser liberado, não, porque o laudo também não vem de forma tão instantânea. Não, se ele foi preso em flagrante, ele deve continuar preso, até que haja alguma mudança jurídica nisso. Mas de qualquer forma, nós torcemos pela recuperação da médica Jaqueline, né? Pela recuperação dela e do bebê também, claro, né? Que corra tudo certo e principalmente depois que ela
tenha força para superar esse trauma. Houve a morte de uma colega de trabalho bem diante dela, né? E ela que ela continue mantendo essa missão muito bonita, muito sagrada, que é de atender as pessoas na rede pública de saúde. Esse laudo vai ser muito questionado. Não sabemos, de fato, se vai ter um laudo que possa comprovar que realmente ele teve um surto psicótico, porque nós mostramos aqui alguns elementos desta aberração que pode configurar, sim, uma premeditação. Afinal de contas, ele disse que foi na unidade, não foi bem atendido, foi embora, pegou uma faca, escondeu na cintura, voltou no postinho de saúde, esperou um paciente sair da sala da médica e aí, infelizmente, matou, tirou a vida de uma servidora e também deu 4 facadas na médica. Então, fica um pouquinho difícil nesse momento aqui. Sabemos que não somos médicos, não somos as grandes referências para falar se realmente é um surto psicótico. O transtorno mental ou não. Foi... Exatamente. Ou se for foi normal, rompante, ou um perfil agressivo desse paciente. Afinal de contas, você tirou uma vida e esfaqueou uma médica, Daniel. Exato. Seja tenha ou não essa configuração aí de transtorno mental, ou que ele tenha agido puramente por violência e por maldade, de qualquer forma, essa pessoa, eu não esqueci o nome dele, essa pessoa, esse assassino, ele não pode conviver em sociedade mais. Não pode. Ele tem que ser segregado, né? Como grandes criminosos aí, ele já demonstrou que é uma pessoa perigosa que não pode ficar preso por um tempo e voltar para a sociedade, não pode. É o Antônio Anderson Ferreira Lima, de 34 anos, ele é do Pará, está morando em Primavera do Leste e ele matou então a Regi House Lopes, de 51 anos, e esfaqueou a médica Jaqueline Matos da Cross. Infelizmente, então, a Regi House não resistiu. E até agora não se tem nada sobre a motivação do crime, né? Ou seja, não se sabe nada sobre isso, né? Sabe-se que ele foi lá com uma faca na mão, ficou esperando na recepção, a hora que a cliente saiu, a paciente saiu, ele adentrou o recinto e acabou desferindo alguns golpes de faca na médica, né? Não é isso? O que nós temos de informações preliminares foi uma nota da Prefeitura de Primavera do Leste no dia do fato de que o assassino teria recebido um atendimento que o deixou insatisfeito e que ele, posteriormente, teve um surto psicótico. Uma nota que nós questionamos aqui. Porque qual é, professor, a expertise ou a propriedade da Prefeitura emitir uma nota dizendo, afirmando, Daniel, trata-se de um surto psicótico após um atendimento que desagradou o paciente. Eu quero ver o psiquiatra para assinar esse laudo, claro. Entendeu? Eu quero ver, agora, você já imaginou se todo mundo que for mal atendido em posto de saúde tomar uma atitude como essa, né, e aí, de certa forma, tornasse isso como um surto? E nem se sabe se a médica realmente não tratou ele de forma adequada. A gente não tem esse tipo de comprovação e muito menos a prefeitura sabe se ele está em surto ou não, né? A pessoa pode estar violenta, demonstrando um comportamento inadequado, excessivo, né? Mas realmente só o laudo, né, do psiquiatra vai demonstrar se ele estava ou não fora de si, em surto. Completamente revoltante, gente. Olha só, o tempo avançou, são 7h08, vamos parar um intervalo, mas voltamos, eu estendo o convite para você continuar conosco, porque vale a pena.